Fala galera do AmBOH, tranquilo? Então, hoje eu estou com um novo projeto para o canal. Além da relação de um objeto com conteúdo histórico de batalhas de rimas, quero começar a fazer análise de mapas, estratégias militares de grandes batalhas históricas. E hoje eu pretendo começar com a conquista de Constantinopla em 1453, que foi o marco da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos lá? Se inscrevam no canal aí, espero que vocês gostem e vamos nessa. Então, para a gente entender a queda de Constantinopla, a gente tem que situar no mapa medieval e entender a sua importância. A Constantinopla ficava aqui, né, muito próximo do Mar Negro, da Ásia, fazia ligação com a Europa, as cidades-estado italiana e a Península dos Balcãs. Então era uma cidade central. Havia até uma frase que dizia que quem conquistasse Constantinopla conquistaria o mundo, né? Então ela fazia essas conexões e vale lembrar que naquele momento os produtos mais valiosos do mundo eram as especiarias, os temperos, pimenta do reino, noz moscada, canela. Então era uma forma também de você controlar as rotas que saíam da Europa para chegar até as Índias, né? Então era o Império Otomano que tinha um interesse real de conquistar Constantinopla, e até por um motivo de orgulho, pois 23 exércitos do Império Otomano tinham tentado conquistar essa cidade e tinham sido derrotados. Então, a conquista de Constantinopla foi uma guerra entre o Império Otomano, que são os ancestrais aí dos turcos, né, atualmente, contra o Império Bizantino. O Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. O Império Romano era tão grande que ele se dividiu em dois, teve uma briga religiosa e a parte ocidental já tinha sido derrotada, né? E sobrou a parte oriental. Os romanos concentravam sua capital em Constantinopla, né? E eles recebiam apoio de um capitão genovês, né, que vai liderar a defesa da cidade. Ele é um mercenário, né, lutava por dinheiro e foi chamado pelo imperador Constantino XI, que era o imperador do Império Bizantino, para proteger as muralhas de Constantinopla contra os invasores. O sultão do Império Otomano se chamava Maomé II. Ele era filho de Murá II, que tinha tentado invadir Constantinopla e foi derrotado. O Maomé II era um jovem, ele tinha 19 anos quando virou sultão. E ele tinha uma característica de ser muito reativo, de ser muito habilidoso com as relações diplomáticas, mas ser muito contundente em seus objetivos. E ele queria conquistar Constantinopla, mesmo sabendo que 23 exércitos já tinham falhado na missão. E para isso ele convocou um exército de 80 mil homens. Alguns livros citam que foram até 200 mil homens. O que se sabe é que era uma relação muito desigual com o Império Bizantino, que se defendia com 7 mil homens. Porém, isso não quer dizer que o Império Bizantino estava totalmente em desvantagem, porque o Império Bizantino, além da defesa de um mercenário genovês, ele contava com as grandes muralhas teodosianas, que a gente vai ver na próxima imagem e que vai fazer toda a diferença na batalha. Aqui vocês podem ver o que eram as muralhas teodosianas, que tinham sido construídas no século V pelo imperador Teodósio II. Elas já duravam mais de 1.100 anos, tinham resistido a mais de 1.000 anos de invasões, expulsos 23 exércitos inimigos que tentaram invadir a cidade. Como a gente pode ver, a muralha ela é dividida em 5 partes. Primeiro, uma parte externa da muralha. Em seguida, você cai num fosso, que é considerado um campo de extermínio, ou seja,
os soldados que caíam ali ficavam com a água na altura do peito e eram facilmente abatidos pelos soldados bizantinos. Em seguida, vinha uma outra parede. Quando você passava dessa parede, tinha um outro campo de extermínio em que as pessoas que conseguiam ultrapassar ficavam em desvantagem contra os romanos. Uma outra parede com 2 torres, que aí dificultava mais, porque você poderia colocar arqueiros aqui, soldados para protegê-los. Um campo de extermínio novamente e, finalmente, a Porta de São Romano, que é a porta da cidade de Constantinopla, que é onde o Justiniane, mercenário genovês, vai defender a cidade. A muralha tinha 22 quilômetros. Aqui no fosso tinha 60 metros de profundidade e 30 metros de altura, se contar desde o fosso até a Porta de São Romano. Então era muito complicado ultrapassar essa muralha. E para isso o imperador, o sultão Maomé II, vai precisar de uma invenção húngara. Bom, o que gerou essa guerra? O imperador Constantino, ele chantageava o Império Otomano com a presença em seu território de um príncipe chamado Orhan, que era um príncipe otomano e que tinha direito ao trono otomano. Como esse príncipe estava dentro de Constantinopla, dentro do domínio romano, bizantino, ele exigia o pagamento de dinheiro por parte do Império Otomano. Caso contrário, ele soltaria esse príncipe e esse príncipe poderia tomar o trono de Maomé II. Quando Maomé II, chegou no poder, após a morte de seu pai, ele não aceitou mais esse tipo de chantagem. E o que ele fez? Ele avançou. Ele saiu de suas terras, foi para o lado direito do Estreito de Bósforo e construiu um forte no lado europeu. Se vocês podem notar, muito próximo de Constantinopla. Então, isso foi tido como uma afronta para o imperador Constantino, praticamente uma declaração de guerra, pois ele estava construindo um forte militar muito próximo da capital do Império Bizantino. Por que ele fez isso também? Porque dessa forma ele bloqueava a ajuda aliada dos bizantinos do lado direito do Bósforo. Já que ele tinha um forte aqui, ele não deixaria passar suprimentos, armas e soldados de aliados do Império Bizantino. Qual era a surpresa húngara para o imperador Constantino XI, que Maomé II tinha tramado? Bom, o sultão Maomé II recebeu a visita de um engenheiro chamado Orbán. Esse engenheiro era húngaro, cristão, e ele estava vendendo um canhão nunca visto antes do mundo. Um canhão de 8 metros que soltava bolas de 2,5 metros de diâmetro. Era esse canhão aqui chamado Basílica. E ele foi vender para o Maomé II. E o Maomé II fez uma pergunta: se você é cristão, por que você não vendeu para o imperador romano, o imperador bizantino? Ele disse que o Império Bizantino não tinha condições financeiras para comprar a sua invenção. Foi aí que o Maomé II disse que pagaria 4 vezes o valor se ele construísse em 3 meses. E o Orbán construiu, e o Maomé II levou por volta de 70 canhões para invadir Constantinopla. Ele tinha mais ou menos aí 80 mil homens, Império Otomano, contra 7 mil do Império Bizantino, mas o Império Bizantino tinha as muralhas que não eram ultrapassadas há mais de 1000 anos. Começou a ofensiva e os canhões fizeram grandes estragos às muralhas. Mataram diversos soldados bizantinos, porém não conseguiram ultrapassar as suas muralhas. A defesa foi bem feita, o mercenário Justiniane comandou bem as suas tropas. O que o Maomé tinha levado de lição das 23 derrotas
dos exércitos passados ao tentar invadir Constantinopla. Ele acreditava que não era suficiente entrar pelas muralhas. As muralhas estão aqui. Todos que tentaram um ataque frontal foram derrotados. Era importante conquistar esse estreito de água chamado Corno de Ouro, Golden Horn, Corno de Ouro. Por que era importante ter também uma ofensiva marítima nessa região? Porque essa era uma parte onde as muralhas eram menos fortificadas. Se vocês forem comparar a essa Teodosiana, que tinha 5 camadas, essa só tinha uma e era bem mais baixa. Era uma fragilidade da defesa de Constantinopla, que era a cidade da época do Mediterrâneo que melhor se defendia de ataques. Mas ninguém tinha conseguido passar por esse estreito aqui, esse Corno de Ouro. Por que eles não conseguiam? Porque os bizantinos, eles estenderam uma grande corrente de ferro fundido de 80 metros que ligava Constantinopla até Gálata, que era uma região genovesa. Essa corrente ela ficava estendida para evitar que frotas inimigas entrassem no Corno de Ouro, já que toda esquadra que tentasse invadir pararia nessa corrente, a esquadra inimiga ficaria imóvel e seria facilmente abatida. Quando algum aliado do Império Bizantino quisesse entrar nesse estreito, eles abaixavam a corrente e o navio entrava normalmente. Então, o que o Constantino XI fazia para defender sua cidade? Ele colocou ali mais ou menos uns 30 navios bizantinos e a corrente, que era a principal defesa desse estreito. E isso impedia a entrada dos navios otomanos, que eram em maior quantidade, tinham mais ou menos 126 navios. Porém, os otomanos eles nunca foram conhecidos por sua habilidade marítima, né? Os gregos do lado oriental que eram bastante conhecidos por essa prática. E os navios otomanos, né? Os radikiras, eles eram baixos, eles não eram muito altos, mas eram em grande quantidade e eles ficavam aqui vigiando esses 30 navios que estavam protegidos por essa corrente. O que aconteceu? O Império Bizantino pediu para o Papa reforço, um reforço genovês, e o Papa mandou 4 navios de Gênova. Mandou esses 4 navios, vocês notem que eram galeões, navios bem maiores do que os navios otomanos. E esses navios, 3 eram militares e um com alimentos, para reforçar a defesa de Constantinopla, que estava aqui. Estamos no Mar de Mármara. Mar de Mármara, e esse mar era conhecido pela sua imprevisibilidade. Ou seja, em alguns momentos ventava bastante, que favorecia os galeões genoveses, e em outros momentos não havia ventos. O que aconteceu? Quando o Império Otomano avistou esse reforço que o Papa deu para os bizantinos, os 126 barcos otomanos foram de encontro contra os barcos genoveses. E eles demoraram para chegar perto desses barcos porque o vento não era favorável, mas eles chegaram. Quando chegaram perto, em posição que os arqueiros se favorecessem, eles encheram suas flechas de fogo e incendiaram algumas velas desses barcos genoveses. Mas, mesmo assim, a batalha não estava ainda vencida, né? Eles precisavam naufragar esses barcos. E eles decidiram invadir esses 4 barcos, chegando perto. Quando eles chegaram perto, os barcos genoveses, através de cordas, se uniram como se fosse um barco só. E como eles estavam em galeões, eram barcos maiores do que os otomanos,
os genoveses levaram vantagem, por incrível que pareça. 126 navios contra 4, e quando esses barcos otomanos foram invadir, tomar os galeões, eles estavam em desvantagem, porque eles combatiam de baixo para cima. Os navios genoveses eram muito altos, quando eles tentavam subir, eles eram facilmente abatidos, e o almirante otomano sofreu uma grande derrota, irritando o sultão Maomé II, que considerava vencida a batalha. Os ventos mudaram, chegaram os ventos, e a esquadra genovesa conseguiu chegar até o Corno de Ouro, onde a corrente foi abaixada e levando suprimentos, armas e soldados para o Império Bizantino. Então, como foi que Maomé II conseguiu entrar em Constantinopla? Com uma grande jogada militar, muito inesperada e inteligente. Aqui, sua esquadra, sobraram 76 navios otomanos. Agora, os navios genoveses estão dentro do Corno de Ouro junto com a esquadra bizantina. Constantinopla ganhou moral depois dessa batalha marítima. Mas o Maomé II não tinha desistido, e o foco da sua atenção vai ser a cidade de Gálata, que era uma cidade genovesa. Mas espera aí, você não disse que Gênova estava apoiando os bizantinos? A questão de Gênova é a seguinte: ela, assim como Veneza, sempre foram conhecidos como grandes comerciantes. Então, apesar deles serem religiosos, a questão financeira valia muito mais para eles como fator de persuasão, de influência, do que uma questão religiosa, como era na batalha entre cristãos e muçulmanos, né? Bizantinos contra otomanos. Ou seja, existiam muitos espiões nessa região que trabalhavam tanto para otomanos quanto para bizantinos. Quem oferecesse as melhores condições financeiras ganharia a lealdade da cidade de Galata, dos genoveses. E foi o que Maomé II fez. Ele não só deu dinheiro para o governante da cidade de Galata, e esse dinheiro foi para que os seus espiões se calassem diante de uma construção que ele estava fazendo dentro das florestas de Gálata. O que era essa construção de Maomé, que exigia sigilo? Era uma estrada de terra, diversas árvores foram derrubadas, animais sacrificados para construir uma estrada onde eles colocariam os navios otomanos nela. Os navios otomanos, já que não conseguiam passar por mar, agora passariam por terra. E para isso eles passariam atrás da cidade de Gálata. Por isso Maomé corrompeu o governante da cidade genovesa e ainda bombardeou um navio de Gálata mercante, já que ele tinha receio que esse dinheiro não fosse suficiente. Então foi um aviso: olha, se você me trair, você vai perder mais dinheiro com suas frotas mercantes sendo bombardeadas pelos otomanos. E foi aí que o governante genovês apoiou a causa otomana. A construção foi feita em sigilo, os espiões não repassaram as informações para os bizantinos, e essa estrada de 2,5 km foi construída, colocaram diversos troncos no seu solo e passaram gordura animal, sebo, para que os troncos escorregassem e conseguissem levar mais facilmente os navios até o Corno de Ouro. Foi assim que Maomé II conseguiu finalmente colocar os 76 navios no Corno de Ouro, e agora estavam abertas duas frentes de batalha, uma nas muralhas teodosianas e outra agora no Corno de Ouro. Isso facilitou a invasão de Constantinopla, que vai ser feita depois de mais de 1 mês e meio de cerco à cidade. E ela vai virar a capital do Império Otomano, vai ser invadida por Maomé II, e logo após vai ser chamada de Istambul.